Olá, futuros professores, tudo bem com vocês? Eu me chamo professora Raíza Moraes e vamos dar início hoje, à nossa aula sobre metodologia do ensino de história. Para que a gente possa começar, gostaria de fazer uma diferenciação do que é o ensino de história do passado com o ensino de história atual, contemporâneo. O que é esse ensino traz para a gente, o que esse ensino exige de nós enquanto professores. Quando falamos em ensinar história, muitas pessoas ainda pensam em datas comemorativas, em memorizar datas comemorativas, em memorizar nomes difíceis, fatos históricos, lutas, né, guerras, conflitos e simplesmente numa situação de decorar esses elementos. Hoje em dia, para a história atual, contemporânea, essa memorização de informações, ela não é mais o nosso foco. O nosso foco, enquanto professores de história, é fazer com que o nosso aluno entenda todo o contexto histórico, entenda todas as transformações, as mudanças ao longo dos anos, dos séculos, e possa criar a sua interpretação, o seu entendimento sobre esses fatos, tá? E criar o seu pensamento histórico. Mas para que isso aconteça, a gente precisa ter essa didática, essa metodologia do ensino de história definida e pensada. Metodologia do ensino é a maneira como você vai levar essas informações ao seu aluno. Não é só o conteúdo em si, tá? Mas as ferramentas que você utiliza como forma de aprendizagem. Então, hoje, o ensino de história, ele deixa de lado a questão somente dos grandes fatos, das grandes datas e conquistas e a memorização desses elementos para que faça com que o aluno realmente entenda todo o contexto histórico, tá? Entenda esses elementos, entenda os seus fatos, entenda as suas conquistas, mas não só no sentido de memorizar essas informações, mas entender os impactos políticos, sociais, culturais, linguísticos, econômicos e por aí vai. Todos os impactos, todos os elementos que são impactados por esses fatos históricos, tá? E aí entra alguns elementos que não entravam até certo tempo atrás, né, no ensino de história, como trazer o foco para a cultura indígena, para a cultura afro-brasileira, para o papel da mulher na sociedade e por aí vai. Alguns elementos que outrora, né, não tinham destaque, não tinham influência histórica, eram renegados, né, seus feitos, o seu impacto social era tirado de lado. Hoje em dia a gente precisa fazer essa retomada, esse elo aí, tá? Então, o ensino de história hoje, ele não é mais só decorar datas comemorativas e decorar nomes de pessoas importantes, de grandes líderes, de grandes homens, tá? Mas sim fazer com que o seu aluno ele pense, ele consiga se localizar no tempo, consiga entender a sociedade, entender a cultura e criar uma consciência crítica, acima de tudo, sobre os fatos históricos. O ensino de história, segundo a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que é o nosso documento norteador, o ensino de história ele precisa passar por alguns conceitos, tá? Alguns tópicos que seriam eles: primeiro, noção de tempo histórico; segundo, compreensão das mudanças e permanências ao longo do tempo; reconhecimento de sujeitos históricos e formação para a cidadania.
que isso significa? Significa que o aluno precisa compreender e pensar historicamente. Então, quando eu falo aqui nesse item, por exemplo, reconhecimento dos sujeitos históricos, a gente tira aquele olhar somente para os grandes feitos, os grandes homens, as grandes batalhas, e traz também esse reconhecimento histórico para as pessoas do cotidiano, do dia a dia, daquele senhor que consegue contar a história do seu bairro, da sua cidade. Ele não está envolvido em nenhuma batalha, em nenhuma conquista, em algo memorável, mas ele também traz consigo informações históricas ao ponto que, por exemplo, ele consegue contar a criação da sua cidade, do seu povoado, da sua localidade. Existem três principais concepções de história que influenciam a forma de ensinar. A gente vai ver detalhadamente agora essas três formas, tá? A primeira delas é a visão positivista. O que seria essa visão positivista? É a forma de ver a história de maneira cronológica, factual, baseada somente em datas e grandes heróis. Essa é a principal forma, né? É a forma que a gente via nos livros didáticos, que era a maneira de se ensinar até um tempo atrás, né? Hoje em dia, o ensino de história, ele já está ligado mais à questão do materialismo histórico e também da escola dos análises. A gente vai ver aqui agora cada um deles. O materialismo histórico, ele vem trazendo a questão das lutas de classes, da economia, das classes trabalhadoras, tá? E a escola dos análises, ele vem para trazer o ensino de história para o cotidiano, falar do cotidiano, das mentalidades, das pessoas comuns, homens, mulheres, crianças, tá? Então houve aí uma transformação no ensino de história, saindo lá da visão positivista, onde dava-se destaque somente a grandes nomes, somente a figura do homem em si, tá? Os grandes heróis com os seus grandes feitos, suas grandes batalhas, e aí vem se transformando, né, a história em algo mais das pessoas comuns, de homens, mulheres, negros, indígenas, tá? E dentro disso vem surgindo novos elementos que nós utilizamos para facilitar a compreensão e o ensino, certo? A gente não fica mais preso somente a itens históricos, como monumentos, como cartas, como roteiros, tá, de guerras, relatos feitos ali naquele momento dos grandes acontecimentos. Mas a gente também ganha elementos mais básicos, como fotografias, como objetos, como vestuário, outros elementos comuns de toda a sociedade. E o que precisamos, enquanto professores de história, é levar para os nossos alunos, deixar claro para os nossos alunos durante as aulas, é entender como a história é um campo fundamental para compreender o ser humano e para compreender a sociedade. É através do ensino de história que a gente consegue nos entender enquanto seres humanos e também a formação da nossa sociedade, tá? Então, é levar para esses nossos alunos a compreensão, entender a relação entre o passado, o presente e o futuro, tá? Levando também a eles refletirem sobre a importância da história na formação crítica e cidadã. A gente precisa compreender a história para que a gente tenha também esse olhar crítico enquanto cidadão, consiga ter posicionamentos sociais, políticos, econômicos e etc. Mas aí surge, né, o questionamento, então, o que é história? Como a gente faz esse ensino
de história. História é o estudo das ações humanas ao longo do tempo. Ela busca compreender as mudanças, as permanências e as transformações sociais. Ela não se limita a datas e fatos históricos, mas às experiências humanas. É isso que é história. Como se faz história? Como a história é produzida? Por todos os elementos históricos, não mais só sobre homens importantes, né? Mas hoje em dia a gente tem que levar esse olhar para o nosso aluno, que ela é feita, a história é feita todos os dias por pessoas, pelas experiências humanas. Mas aí a gente precisa também fazer uma diferenciação da história como uma área de conhecimento, tá? Pelo campo científico, né, que ela, enquanto método científico, ela é feita por historiadores, né, com métodos próprios, com métodos de investigação, com análise de documental, e ela também produz conhecimento a partir de análise de fontes. Os historiadores analisam fontes, né, históricas, materiais e imateriais, e nos orientam, nos dão aí um suporte de como trabalhar essas ferramentas. Precisamos deixar claro para os nossos alunos que a história ela não é algo factual, tá? Ela não é algo criado, ela não é algo inventado, mas ela é construída pelos historiadores através das fontes históricas. E o que são fontes históricas? São vestígios deixados pelo ser humano, né, que contam a história daquela localidade, daquele povoado, daquela cidade ou daquela conquista e por aí vai. Existem alguns tipos de fontes. Fontes escritas são documentos, cartas, livros, relatos de viagens e por aí vai. E existem os tipos de fontes orais, relatos orais, entrevistas, contos mesmo dialogados, tá? E existem as fontes históricas visuais, são fotos, pinturas, entram aí as pinturas rupestres, né? E existem as fontes históricas materiais, que são objetos, construções, monumentos. Para o ensino de história, a gente não fica preso somente a narrar, a descrever os processos históricos somente como está no livro didático. Quando a gente fala no ensino de história, voltado, por exemplo, para educação infantil, educação de crianças, a gente atrela muito ao ensino de história a ludicidade, ao lúdico, tá? E aí a gente utiliza alguns elementos como dramatizações, como encenações de fatos históricos, jogos de memória, bingo de conceitos, contações de história mesmo, com fantoches, com imagens, teatros de sombra, todos esses são elementos que a gente pode usar dentro da metodologia do ensino de história para facilitar a compreensão quando a gente fala na educação de crianças. Quando a gente fala no ensino de história também, há muito uma ligação somente com visita a museus, a centros históricos, a cidades históricas. Não é só esses elementos que podem ser utilizados na hora de ter uma aula de história ali contextualizada, uma aula dinâmica, tá? Mas a gente também pode usar a história local, a história vivida dos nossos alunos, de onde eles moram, do bairro que eles frequentam, da história da escola deles, do bairro deles, tá? Então a gente pode também utilizar pesquisa sobre a história da comunidade, do bairro, da cidade e construção de murais com memórias locais, até a própria memória desse aluno, da família desse aluno, da origem desse aluno. Hoje, o ensino de história, ele precisa ser, acima de tudo, contextualizado
e precisa ser um ensino significativo, que esse aluno consiga compreender de fato e fazer uma valorização da identidade e da diversidade. Então, dentro de tudo isso, o papel do professor de história atual, ele precisa ser um mediador do processo de aprendizagem e um incentivador da investigação. Além de tudo, organizar as situações didáticas, né, e respeitar o tempo de cada criança ou adolescente de compreender aqueles elementos, buscando estratégias, buscando ferramentas que possam facilitar essa aprendizagem, não só apegado, né, ao livro didático em si, mas trazendo outros elementos do cotidiano desse aluno, da vida desse aluno, para que possa criar outros significados para ele e que ele possa entender a origem, o contexto, possa entender como se faz história na prática, no nosso dia a dia. Então, tendo como consideração final, né, a gente precisa entender que o ensino de história, ele precisa ter um significado, tá? A criança, o adolescente, ele precisa se entender enquanto sujeito histórico. Ele precisa entender que ele faz parte desse processo histórico, ele está vivendo um processo histórico. E a aprendizagem, ela precisa ser contextualizada e, acima de tudo, crítica. Não só contar o fato histórico, mas fazer com que aquele aluno entenda todos os impactos que houve ali. Impactos econômicos, sociais, linguísticos, impactos na cultura, na alimentação e por aí vai. Então, ensinar história hoje é formar sujeitos críticos, conscientes do passado e responsáveis pelo futuro. Então, acho que é isso. Aqui a gente encerra a nossa aula, tá? A gente pôde ver aí todo o panorama do que é a história contemporânea, tá? Como que as novas metodologias de ensino de história são pensadas e formuladas e o que a história quer de nós enquanto profissionais, né, enquanto professores de ensino, o que é exigido de nós, o que a gente precisa hoje ter em mente e passar para os nossos alunos.